Alô moçada, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e suas tecnologias do grupo Prepara Enem. Vamos agora para a segunda parte do estudo de estatística falando sobre medidas de dispersão. Vamos ao primeiro slide. Vimos anteriormente que as medidas de tendência central buscam representar um conjunto de dados por meio de um único valor. Contudo, em diversas situações fazem-se necessárias, para melhor representar o conjunto de dados, algumas medidas que indiquem a distribuição desses valores em torno da média. Essas medidas são denominadas medidas de dispersão. Garotada, na nossa primeira aula, nós falamos sobre as medidas de tendência central, que são as medidas citadas pelo texto que buscam os dados por meio de um único valor. A partir de agora estudaremos as medidas de dispersão, que têm por característica indicar a distribuição desses valores em torno da média. Vamos à primeira medida de dispersão, que é a variância. A variância sigma ao quadrado de um conjunto de n valores é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Garotada, nesse momento, nós não precisamos nos preocupar em fazer o cálculo da variância, em como a variância é obtida. É claro que você aí na sua casa pode pegar o nosso livro-texto da coleção Enem Nota 10 e verificar alguns exemplos na teoria referentes a cálculos. Apesar de que a tendência das provas do Enem não é o cálculo da variância, ou até mesmo já falaremos a respeito do desvio padrão, em si, e sim a interpretação da variância e do desvio padrão nas questões. Logo, eu vou dar sequência e já vou falar com vocês sobre desvio padrão. E fica a dica da necessidade de vocês pegarem um livro-texto da coleção Enem Nota 10 e darem uma olhada no cálculo específico de variância, que não é algo complicado não. Eu tenho certeza que vocês são inteligentes e são dedicados para entenderem. Tudo bem? Próximo slide, desvio padrão. O desvio padrão sigma de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Então, peraí, variância é sigma ao quadrado, desvio padrão é sigma. Consequentemente, qual a relação que nós podemos estabelecer entre a variância dos valores de uma amostra e o desvio padrão? A relação é de que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como eu falei anteriormente, eu acho que nós não precisamos nos preocupar muito com cálculo. Até mesmo, insisto, que a tendência das questões do Enem, quando nós falamos em medidas de dispersão, é exatamente uma interpretação dessas medidas e não o cálculo delas propriamente dito. Que interpretação que é essa, você me pergunta, e eu te respondo. Quanto mais próximo de zero estiver a variância ou o desvio padrão, mais regular será o conjunto de valores, ou seja, mais próximo da média estarão esses valores. Professor, então quer dizer que quando nós falamos de variância e de desvio padrão, o interessante é que esses valores se aproximem de zero? Eu digo sim, o ideal é que esses valores assumam zero. Mas como isso funciona, professor? Será que você poderia dar um exemplo um pouco mais cotidiano das aplicações destas medidas chamadas de medidas de dispersão? Sim, eu vou te dar um exemplo. Imagine que vocês são donos de uma empresa e que vocês precisem contratar um funcionário e esse funcionário necessita ter conhecimentos da língua inglesa e de matemática. Você chama o seu chefe de RH e fala para ele: meu amigo, vamos precisar de um funcionário e esse funcionário precisa ter conhecimentos de língua inglesa e de matemática. O chefe do departamento de RH providencia alguns candidatos, faz uma seleção. Nesta seleção são definidos dois como os melhores candidatos. Ele chega até a sua sala, te entrega as duas pastas com os desempenhos desses candidatos. Quando você olha nas pastas, ambos os candidatos admitiram média 5. Média 5, candidato A. Média 5, candidato B. Ou seja, quando a gente pensa
na medida de tendência central média, esses candidatos são candidatos equivalentes, uma vez que ambos admitiram média 5. No entanto, você, curioso, resolve avaliar essas pastas e determinar quais foram as notas tiradas por esses candidatos. Candidato A, língua inglesa, ele tirou 5. Candidato A, matemática, ele tirou 5. 5 em língua inglesa, 5 em matemática, média 5. Excelente. Abrimos a pasta do candidato B. Candidato B, língua inglesa, 0. Opa! Candidato B, matemática, 10. Espera aí, 0 de inglês com 10 de matemática gera uma média do quê? De 5. A pergunta que eu te faço é, supondo que você tivesse apenas essas duas opções, dentre os candidatos que foram selecionados, qual seria o candidato que você contrataria como funcionário? Eu acho, e você vai concordar comigo, que é indiscutível que a resposta é o candidato A. Por quê? Ele tem média 5, tirou 5 na prova de matemática, 5 na prova de língua inglesa, consequentemente, aquela média realmente caracteriza o desempenho desse funcionário. Em contrapartida, o segundo candidato, com também média 5, ele tem nota 10 em matemática e nota 0 em inglês. Apesar de ter a mesma média do candidato A, de fato, esse cara não sabe nada de inglês, o que, de fato, não resolve o seu problema. Em síntese, a variância vai definir a regularidade, a homogeneidade da amostra, assim como o desvio padrão, tendo em vista que o desvio padrão depende da variância. Vamos ver algumas abordagens agora, feitas pelo Enem, por questões, inicialmente, do ano de 2010. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas em minutos. Moçada, vamos observar essa tabela? Veja só. Equipe 1, média 45, 2, média 45. Perceba, todas as equipes da 1 a 5 obtiveram média 45. No que se refere à moda, existiu uma variação, né? Equipe 1, 40, 2, 41, 3 e 4, 44 e 5, 47. O desvio padrão das equipes também existiu uma certa variação, desde o 5 para a primeira equipe, quanto o 2 para a quinta equipe. Vamos ver o que foi pedido nesse exercício. Utilizando os dados estatísticos do quadro, qual é a equipe campeã? Voltemos ao quadro. Como nós já havíamos visto, as médias destas equipes são todas iguais. Isso quer dizer que no que se refere a medidas de tendência central, as equipes não se diferenciaram, a não ser pela moda. No entanto, como o exercício fala em regularidade, a definição da melhor regularidade se dará por intermédio do quê? Do valor assumido pelo desvio padrão de cada uma das equipes. E, como vimos anteriormente, quanto mais próximo de 0 o desvio padrão, quanto mais próximo de 0 a variância, maior regularidade, maior homogeneidade assumirá essa equipe. Consequentemente, a equipe perguntada, ou seja, a equipe campeã, foi a equipe 3. Gabarito letra C. A equipe campeã será aquela cujo desvio padrão seja o menor. Portanto, a equipe 3 foi
a campeã. Mais um exemplo de cobrança da teoria de dispersão na prova do Enem, um outro exemplo também da prova de 2010. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Perceba que novamente nós estamos falando de regularidade, de homogeneidade da amostra. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Percebam, nós temos aqui as notas de Marco nas 3 disciplinas propostas pela prova, as 3 notas do Paulo e aqui no final, médias iguais 15, 15. Espera aí, isso quer dizer o quê? Que a medida de tendência central média não diferenciou esses candidatos. Isso quer dizer que eles são candidatos equivalentes? Como nós já vimos, isso não quer dizer que eles são candidatos equivalentes. Consequentemente, nós devemos recorrer a uma medida de dispersão. No caso aqui, o desvio padrão. Enquanto nós temos o Marco com desvio padrão de 0,32, nós temos o Paulo com desvio padrão de 4,97. Mas vamos lá, depois dessa análise de dados, vamos ver o que o exercício nos pediu? O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, voltemos à tabela. Marco e Paulo, ambos com média 15. No entanto, Marco com desvio de 0,32 e Paulo com desvio de 4,97. Consequentemente, gabarito. Alternativa letra B, pois o desvio padrão nos mostra qual candidato manteve a maior regularidade, já que as médias foram iguais. Ou seja, voltemos aos gabaritos. Letra B, Marcos, pois obteve o menor desvio padrão. Para finalizarmos, mais uma questão de 2012, que eu acho que é a questão que mostra claramente que quando ouvimos comentários de que a prova de matemática e suas tecnologias do Enem é uma prova fácil, é uma prova que não exige conhecimento, é uma prova que pode ser feita com pouco estudo, essa questão vai deixar claro a necessidade dos senhores estudarem, a necessidade dos senhores se dedicarem, a necessidade que os senhores têm de propor, de se fundamentar teoricamente e tudo mais. Veja só esta questão, lembrando que é uma questão da última aplicação do Enem, a aplicação do ano de 2012. É aquela questão que a gente precisa, na hora da prova, dar uma respirada, uma tranquilizada e talvez ser deixada havendo tempo, e vocês serão treinados e preparados para que haja tempo, resolvê-la lá no final. Não no meio nem no início. No meio e no início nós pegaremos questões fáceis e médias. Esta questão eu a classifico como uma das, se não a mais difícil da prova do Enem de 2012. Vamos lá. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilos por hectare. Lembrando que o Enem cita aí o vínculo de hectare com metro quadrado, que de fato são 10 mil metros quadrados. A variância das produções dos talhões expressa em
sacas ao quadrado por hectare ao quadrado é... A pergunta é, professor, e agora? Você disse que possivelmente não seria cobrado o cálculo do desvio padrão e nem da variância, e de fato aqui apareceu, eu digo, nesta questão não há necessidade de vocês conhecerem a parte técnica de cálculo de desvio padrão ou de variância, e de fato basta que vocês conheçam a relação existente entre eles. Eu destaco no enunciado e eu peço que você destaque também aí os seguintes dados. Quais são eles? Voltemos ao enunciado. O desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. Então, peraí, desvio padrão, 90 quilos por talhão. Até rima, né? Mas vamos continuar. Os talhões têm a mesma área. Qual que é a área de um talhão? 30.000 metros quadrados. E o que foi pedido para nós? A variância dessas produções em sacas de 60 quilos por hectare. Moçada, além do conhecimento do vínculo que existe entre desvio padrão e variância, para esta questão, por incrível que pareça, o que nós utilizaremos na resolução basicamente é transformações de unidades. Vamos lá? Resolução. O gabarito é a letra E, mas vamos pensar. Vocês estão lembrados, eu pedi até que vocês destacassem aí, que o desvio padrão fornecido no relatório desse agricultor era de 90 quilos, aqui ó, 90 quilos por talhão. Espera aí, mas eu também pedi que vocês destacassem que um talhão eram 30.000 metros quadrados. Então eu tenho desvio padrão 90 quilos por metro quadrado. Quero lembrá-los de que o exercício pede a variância em sacas ao quadrado por hectare ao quadrado. Então qual vai ser a nossa linha de raciocínio? Transformar o desvio padrão, melhor dizendo, trabalhar com o desvio padrão até que nós tenhamos estas unidades, ou seja, saca ao quadrado por hectare ao quadrado, e consequentemente aplicar o quê? A definição de variância, porque variância nada mais é que o quê? Que desvio padrão ao quadrado. Se eu consigo pegar as unidades do desvio padrão e chegar em saca ao quadrado por hectare ao quadrado, consequentemente nós teremos também a variância nestas unidades. Vamos pensar? Voltemos. Desvio padrão 90 quilos por talhão. Cada talhão são 30.000 metros quadrados. Daí o que eu fiz aqui? Ó? Nós vamos propor uma simplificação extremamente conveniente, que é a simplificação por 3. 90 divide por 3, 30. 30.000 divide por 3, 10.000. E aí você me pergunta, Pulig, por que a simplificação por 3, sendo que nós poderíamos propor uma simplificação por um divisor um pouco maior? Perceba, quando eu simplifico por 3, os 30.000 metros quadrados tornam-se 10.000 metros quadrados. E 10.000 metros quadrados, como nós vimos lá no enunciado, é equivalente ao quê? A 1 hectare. Logo, eu já estou conduzindo o desvio padrão para a unidade que foi pedida na variância. Ótimo. Então aqui eu já tenho hectare. A pergunta é, professor, como é que esses 30 quilos viraram meio? Se nós voltarmos no enunciado, percebam, as sacas consideradas para o cálculo da variância são sacas de o quê? De 60 quilos. Senhores, se a saca é de 60 quilos, consequentemente, uma saca equivale a 60 quilos. 30 quilos terá a equivalência do que? De meia saca. Logo, nós conseguimos aqui
o desvio padrão em saca por hectare. Se nós temos o desvio padrão, consequentemente nós temos o quê? A variância. O que é a variância? A variância é o quadrado do desvio. Espera aí, pega o desvio, meia saca por hectare e eleva ao quadrado. Consequentemente, nós teremos 1/4 de saca ao quadrado por hectare ao quadrado, garantindo como gabarito a letra E. Lembrando que a fração 1/4 se equivale ao decimal exato 0,25. Moçada, obrigado pela sua atenção. Continue estudando. O estudo de vocês gerará fundamentação teórica. A gente vai auxiliá-los no que se refere a treinamento quanto a tempo, a orientações. E no mais é isso. Tchau, tchau.